Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então chegou a hora de comentarmos sobre a mais nova edição de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Desafio Dimensional. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Então, antes de comentarmos sobre a edição número 48 de Turma da Mônica Jovem, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, sua observação ao vídeo. E caso você já tenha lido a edição, dar a sua opinião aqui embaixo. E lembrando, esse vídeo é baseado totalmente nas minhas opiniões, tá? Então isso aqui não é uma verdade absoluta, é só realmente o meu ponto de vista sobre a história. Você pode ter um totalmente diferente e tudo bem. Bem, esse vídeo será dividido então como de praxe em uma parte sem spoilers e outra com spoilers, tá? Quando eu começar a falar dos spoilers, eu aviso pra vocês, tá? Então, caso você ainda não tenha lido essa edição, o que é bem provável, né? Porque é uma edição que por enquanto só saiu pelo aplicativo virtual do Banca da Mônica, que é um aplicativo onde você faz uma assinatura mensal, onde você paga R$16,90 por mês para receber então virtualmente as suas edições ou de Chico Muito Moço ou de Turma da Mônica Jovem, tá? Então sempre lá também os lançamentos eles vêm um pouco mais antecipados, geralmente eles chegam uma semana antes da revista chegar então nas bancas, tá? Então por isso mesmo eu sempre faço essas resenhas das edições mais novas de Turma da Mônica Jovem, divididas então em uma parte com spoilers e outra sem spoilers, tá? Então porque você que não leu a edição pode acabar realmente assistindo pelo menos uma parte do vídeo. Essa edição aqui foi uma surpresa pra mim, tá? E foi uma surpresa que felizmente foi pro lado positivo. Quando a capa tinha sido divulgada, a sinopse, enfim, tudo que tinha sido divulgado anteriormente que relacionava-se então com essa edição, eu não tava colocando uma expectativa assim tão grande nela, tá? Mas depois de ter lido, gente, essa daqui é uma das edições mais legais, sem dúvidas, na minha visão, né? Do ano de Turma da Mônica Jovem. Essa edição aqui é muito legal mesmo. E eu vou comentar um pouco mais da minha opinião e por que eu gostei tanto dessa edição aqui. Mais pra frente no vídeo vocês vão entender. Bem, começando a falar sobre a capa. Eu já falei um pouquinho sobre essa capa lá em um outro vídeo aqui no canal, de lançamentos, né, do mês. E eu comentei então um pouco sobre a capa de Turma da Mônica Jovem. Eu não achei essa capa feia, mas também não é uma capa bonita, sabe? Não me chama muita atenção. E tem algumas coisas nela que me incomodam, como a logo do título, né? A fonte que eles decidiram colocar no título é meio estranha na minha visão, tá? Não fica legal, não combina. E a composição também dos personagens não ficou tão legal. Sobre a segunda e a terceira capa, eu achei legal, né? Que elas meio que se completam, o rosto da Mônica com o do Cebola. Então, eu achei bem interessante. E a quarta capa ficou até que bem bonita. Bom, sobre o roteiro da edição, ele é feito pelo Felipe Marcantônio. Os desenhos são inteiramente feitos pelo Jairo Alves, tá? E a arte final estão creditados aí na tela os desenhistas, tá? Eu gostei muito dos traços dessa edição e eu acho interessante eles continuarem com essa coisa de deixar um desenhista só para fazer pelo menos a parte do desenho, né? O arte finalista, eles põem uma equipe maior. Mas eles fizeram isso com a edição anterior, onde só a Roberta Pares fez o desenho, né? A arte da edição. E ficou uma coisa muito legal, porque fica um desenho coeso do início ao fim. Ele mantém, então, o padrão daquele desenhista do início ao fim. E não fica alternando entre um traço que cada desenhista, né? Em Turma da Mônica Jovem, em qualquer meio, tem o seu estilo de traço. Ele puxa para um lado diferente. E quando a gente tem vários desenhistas em um gibi só, fica algo estranho. Porque cada hora alterna em um desenho de um desenhista. E às vezes um desenho tá bem diferente do outro. E acaba causando aquela certa estranheza. Quando a gente tem só um desenhista na história, isso meio que é mais difícil de ocorrer, né? Então eu prefiro que sempre um desenhista só acabe desenhando a edição. Eu sei que isso não é sempre possível, tá? A revista ela é mensal, então ela tem um prazo de entrega. E às vezes para uma pessoa só desenhar é muito pouco tempo, mais trabalhoso também, né? Claro. Mas quando o resultado final sai, na minha visão, fica algo mais positivo, tá? Bom, e sobre os traços dessa edição do Miolo, né, já que eu tô falando de desenhos, estão muito bonitos, tá? Comparados aí a outras edições dessa segunda série, né, são desenhos muito legais, eu gostei bastante. Então, pelo menos, né, vem uma crescente aí os desenhos, né, mês passado a gente teve desenhos muito bonitos aí na revista, esse mês estão mantendo esse padrão de desenhos legais. Então eu espero que se mantenham assim os desenhos, tá? Porque ficou muito legal os traços dessa edição. Bom, a edição então se inicia-se com o Cebola e o Cascão indo até para uma loja de games, onde o Cebola quer comprar um game lançamento, né? Eles fazem até referências, se eu não me engano,
esse jogo de videogames apareceu lá na edição número 42 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Torneio de Games. Foi uma edição lá da primeira série, tá? Digam aí embaixo nos comentários se realmente é uma referência a essa edição. Mas quando ele chega lá na loja, ele percebe então, falam pra ele, né, que o jogo está esgotado e ele não vai conseguir comprar a grande edição de colecionador, digamos assim, né, do jogo. E enquanto isso, então, o Cascão está vasculhando mais alguns jogos e ele encontra lá um jogo de cartas chamado, então, Lendas Dimensionais, ou LD, né, como é abreviado aqui dentro da edição. E é um jogo de cartas, assim, que o Cebola, ele até se gaba um pouco, né, falando assim que ele costumava jogar bastante, mas quando ele percebeu que o jogo era muito fácil, né, ele foi derrotando muitas pessoas, ele acabou até que enjoando do jogo. Mas é nesse momento, então, que o Cascão, né, ele fala do Clayton. O Clayton, então, que pelo visto, ele é um grande vencedor aí de torneios, né, de cartas e tudo mais. Ele é até um vencedor aí internacional, ganhou competições internacionais. E no momento, né, ele estava competindo com o Chaveco perdeu dele. O Cascão, ele acaba explicando um pouco também de como funcionam as regras desse jogo. Então, para você que vai ler a edição, as regras são todas explicadas aqui. Bom, esse jogo aqui me lembrou um pouco, né, é um jogo bem no estilo Yu-Gi-Oh, né, de torneio de cartas e tudo mais. Me lembrou um pouco a vibe do anime Yu-Gi-Oh! E ao competir com o Clayton, o Cebola, ele acaba perdendo o torneio, ele acaba marcando uma revanche com o Clayton, e ele começa a ficar abismado com isso, porque ele quer vencer porque quer vencer. Então, essa coisa, né, essa fissura que o Cebola tem de sempre sair-se como o melhor, vencer as coisas, esse ego, né, digamos assim, até que mesmo que ele tem. E em contrapartida, né, que durante a edição é citado, então, que algumas pessoas que moram lá pelo bairro do Limoeiro estão desaparecendo, então estão até recomendando as pessoas não ficarem na rua até tarde. Então, algo estranho está ocorrendo no bairro. E esses desaparecimentos serão explicados, né, o que está acontecendo mais lá pra frente aqui durante a edição. Bom, e essa fissura do Cebola, né, em tentar ganhar esse jogo de cartas, começar a treinar e tudo mais, ele vai acabando, então, meio que se esquecendo, digamos assim, né, dos seus amigos. A Mônica começa a ficar um pouco incomodada com isso. Mas, enfim, a edição vai se decorrendo. A gente vê depois, mais pra frente, né, que o Jeremias, ele também acabou jogando, né, com o Clayton. E também, igualmente como o Chaveco, acabou perdendo. Bom, e chega, então, aqui um ponto da edição onde o Chaveco, ele desapareceu. Ele não está indo à escola, ele não está em casa, ninguém encontra mais ele. Logo depois, então, daquela partida, né, em que ele jogou com o Clayton. Então, o pessoal começa já a estranhar isso. E eu vou parando, então, a parte sem spoilers por aqui, pois o que acontece daqui em diante, eu acho que se eu começasse a falar demais, já começaria a estragar a experiência de vocês que não leram a edição ainda, tá? Mas já adianto aqui pra vocês que é uma edição muito legal, super nostálgica. Eu vejo essa edição dividida meio que em duas partes, né? A gente tem a primeira parte, que vai lá até a página 75, por aí. E a partir da página 75, então, começa uma segunda parte da edição, que é a que eu mais gosto, tá? Que eu vou comentar aqui com vocês nessa segunda parte do vídeo com spoilers. Que é uma parte que tem muita da nostalgia. É uma edição muito nostálgica de Turma da Mônica Jovem. Que, principalmente pra quem é fã da revista, quem lê lá, literalmente, desde o início. Pois ela faz muitas referências, muitos links a outras edições. Pequenas referências assim mesmo, que a gente acaba pegando aqui. E isso é muito legal de ver aqui dentro da edição. É uma edição muito divertida. Então fazia tempo, sabe, que eu não tinha esse sentimento ao ler uma edição de Turma da Mônica Jovem. Esse sentimento realmente de empolgação, sabe? De estar curtindo ler a história, me imergir dentro da leitura. Então, essa edição aqui, ela trouxe isso pra mim. Acho que muito também por conta dessa nostalgia, né? Mas eu achei muito legal isso. De vez em quando, é bom sempre trazer um pouquinho dessa nostalgia, né? Nas edições e tudo mais. Então, sim, eu super recomendo essa edição. Mas, claro, tirem sempre as suas próprias conclusões, tá? Às vezes o que eu gosto pode não ser o seu gosto. Mas vai se relendo, né? Que realmente você vai acabar construindo uma opinião. Então vamos agora para a parte de spoilers daqui do vídeo. Bom, quando o Cascão vai até a casa do Chaveco para saber o que está acontecendo com seu amigo, de repente vai um raio de luz em cima dele, né? E a gente, de primeiro momento a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas a gente descobre também mais pra frente que ele desapareceu. Então ele foi teletransportado, digamos assim, para alguma outra dimensão. A Mônica e o Cebola, eles têm um diálogo, assim, que eu acho muito legal e que demonstra aí um pouco da evolução que os personagens tiveram em suas personalidades, na maturidade que eles adquiriram. Pois o Cebola, ele está fissurado aí pelos jogos, né? Ele quer ganhar do Clayton. E a Mônica, ela acaba tendo uma conversa franca com o Cebola sobre isso. E ela acaba não estourando, né? Ela não briga com ele, porque realmente, se a gente fosse ler edições passadas de Turma da Mônica Jovem,
a gente sabe que eles acabariam brigando por esse motivo, mas não, aqui eles têm uma conversa e no diálogo, né, a Mônica faz o Cebola então perceber que ele, na verdade, ele tem que jogar pela diversão e não somente pela competição, né, por querer ganhar, ser o melhor. Então eu achei muito legal esse diálogo em que os dois têm aqui dentro. Essa edição também aqui, ela é muito legal porque é uma coisa que ela me remeteu muito, foi as primeiras edições de Turma da Mônica Jovem, que ela tem todo esse ar de aventura, da união da turma, da amizade deles, sabe? E era uma coisa que a gente tinha muito lá na primeira série de Turma da Mônica Jovem. Mantém essa essência, né, digamos assim, lá do começo de Turma da Mônica Jovem, aqui dentro dessa edição. Então, isso também foi um dos fatores que fez eu gostar dessa edição também. Depois desse diálogo em que a Mônica e o Cebola têm pelo celular, a Mônica ela vai dormir e aquele mesmo flash de luz que o Cascão tinha visto, né, e acabou sendo teletransportado para uma outra dimensão, acontece com a Mônica e a Mônica, consequentemente, também desaparece, assim como o Jeremias, o Nimbus, o Cascão, o Chaveco e agora então foi a vez da Mônica. No dia seguinte na escola eles estão todos desesperados, né, com esses desaparecimentos repentinos. E quem aparece lá dentro do colégio do Limoeiro é o Clayton, tá? Ele aparece assim de surpresa e já pega e teletransporta todos que estão lá dentro daquela sala, né, na sala de aula deles, para uma outra dimensão. E é a partir então dessa parte da revista que a gente vai entender todo esse mistério que está acontecendo, o que está por trás, né, desses desaparecimentos e quem realmente é o Clayton. Então, assim que o Cebola ele vai parar naquela dimensão, né, tudo meio que está em branco, é um lugar vazio, assim, né, mas ele começa a ouvir as vozes da turma e ele percebe que ele está a turma, né, os personagens estão dentro de cartas do baralho do jogo, então LD, ou Lendas Dimensionais, né. Então a Mônica está presa ali dentro, a Denise, o Jeremias, enfim. E também tem outros personagens que estão presos também, só que em uma outra parte ali daquela dimensão, que são os pais, né, dos integrantes da turma, tem o Titi lá, enfim, praticamente o bairro do Limoeiro inteiro foi parar ali. Quem os levou até lá foi justamente o Clayton, tá? O Clayton, ele viu no Cebola um potencial muito grande de um adversário para ele, e ele então quis muito fazer esse duelo, né, realmente com o Cebola, e ele propõe lá um desafio para ele. Se ele vencesse a partida com o Cebola, todos de lá sairiam bem. Porém, se o Cebola perdesse essa partida de cartas, né, que eles teriam, a turma iria se esquecer de todas as memórias em que eles tiveram. A gente descobre também que o nome do Clayton, na verdade, não é Clayton e a forma dele, né, não é de humano, tá? Ele não é um humano, digamos assim. Ele é um ser que faz parte, então, da dimensão de Chalo. Pra quem tá lembrado desse nome aqui, né, não é uma mera coincidência. Chalo foi uma das 4 dimensões mágicas que apareceram lá na primeira saga de Turma da Mônica Jovem, intitulada de As 4 Dimensões Mágicas. E essa aqui faz parte, então, se eu não me engano, da terceira dimensão que tem lá, que aparece na edição número 3 das 4 Dimensões Mágicas de Turma da Mônica Jovem. Enfim, eu achei muito legal essa referência, trazer e resgatar esse cenário de volta aqui dentro dessa revista, tá? Então realmente é uma edição bem nostálgica. E não é só a forma, né, do Clayton que é diferente. Ele também tem um nome diferente, na verdade o nome dele é Dimas. E após revelar então todo o seu plano pro Cebola, né, eles vão então iniciar a partida. E essa é a parte mais legal aqui dentro da edição, tá? Pois quando eles vão jogar as cartas, né, os jogadores, né, poderão sair de dentro das cartas e os jogadores, no caso, serão os próprios integrantes da turma, tá? E não só isso, os figurinos, né, que eles usam, digamos assim, são referências, então, a outras edições de Turma da Mônica Jovem também. Então, é mais uma parte aqui que referencia. Gente, tem flashbacks aqui de edições anteriores, tem muitas referências mesmo a personagens, vilões, que aparecem em sagas assim passadas, como Poeira Negra. Enfim, a batalha vai se prosseguindo dessa forma. Então, a Denise, inclusive, ela veste, né, a roupa em que ela vestiu lá na saga de Umbra, né? O Jeremias, ele está com um figurino que ele usou lá na edição número 30 da segunda série. O Chaveco é bem engraçado aqui, que ele está com o figurino onde ele foi meio que zoado, né? Lá dentro da edição número 79, Sombras do Futuro. E o Clayton, né, ou o Dimas, ele vai lutando contra os personagens da turma, né? As cartas do Cebola são as pessoas da turma lá. E as cartas do Clayton, então, são as cartas dos vilões, dos personagens vilões da turma. Então é como se eles estivessem tendo um embate aí da turma contra os vilões, né, que apareceram em diversas outras edições de Turma da Mônica Jovem. A Marina, ela vai usar, né, aquele seu vestido que usou lá naquela edição do aniversário de 15 anos da Marina. E ela vai acabar lutando aí também contra o Senhor Dante.
Até mesmo o Silencioso vai aparecer aqui dentro dessa edição. O Silencioso, né, é um personagem que faz parte lá da Super Saga do Fim do Mundo de Turma da Mônica Jovem. Por fim, os 3 integrantes da turma, né, a Magali, a Mônica e o Cascão, estarão vestidos lá da mesma forma onde eles ficaram vestidos, né, na saga das 4 dimensões mágicas, tá? Então, se você lembra lá da edição número 2 da capa, né, até mesmo da edição número 2 de Turma da Mônica Jovem da primeira série, você vai ver que os figurinos são iguais, praticamente, né? E parece que vai dar tudo errado, eles vão perder, porém o Cebola, ele tem um plano, né? E esse plano vai dar certo, tá? Dessa vez dá certo. Ele meio que cria um plano de última hora com a Mônica. A grande tacada final deles, né? O grande embate final deles vai ser, então, um ataque, né, da Mônica e do Cebola contra o Poeira Negra e o próprio Dimas. No final, a turma vence, né? Com a ajuda do Cebola e tudo mais. Eles acabam vencendo a partida e o Clayton acaba dando os parabéns, né, pra eles. Fala que foi uma bela partida e tudo mais. Então a gente vê que realmente o Clayton ele só queria mesmo era jogar com o Cebola. Porém, ele deixa bem claro que se ele realmente perdesse, ele não ia poupar a turma e ia assim apagar a memória deles, tá? E no final, apenas o Cebola é quem vai ficar se lembrando, então, de tudo que aconteceu lá naquele momento. A memória, né, do resto da turma naquele ambiente vai ser apagada, tá? Porque o Cebola, ele provavelmente ia ficar se gabando pra todo mundo, falando, olha como eu consegui fazer com que a gente saísse daquela dimensão e tudo mais. Então, só ele, no fim, acaba tendo as memórias daquele lugar. A edição, então, se encerra desta forma. Então é uma edição muito legal, que mistura aí ação, jogos, né, aí de cartas, que é uma coisa muito presente, né, em Turma da Mônica Jovem, inclusive. Traz muitas referências a outras edições, algumas menores, outras referências mais claras, longas, né, que aparecem aqui dentro da edição. Enfim, é uma edição muito divertida, que tem um traço bonito também, um roteiro bem coeso, linear e tem um final bem agradável, tá? Então é uma edição assim que com certeza vai entrar pro top das melhores edições do ano. Vamos então agora ler a pequena sinopse da próxima edição, que também me deixou aí bem empolgado. Os monstros do ID estão voltando e desta vez mais fortes e organizados. E agora, quem está liderando as criaturas? Bom, saiu também uma sinopse maior, né, mais explicativa dessa edição aqui, tá? No início do mês. Se vocês querem saber dessa sinopse, eu falei sobre ela aqui nesse vídeo, então o vídeo estará aí nos cards, foi o extra número 4 aqui do canal, onde eu li a sinopse certinho e falei do que eu espero um pouco da edição e tudo mais. Mas eu já adianto aqui também que eu tô bem empolgado para dessa próxima edição. E que algumas pessoas falaram, né, que ela pode provavelmente ser dividida aí em mais de uma parte, então ser uma saga, né, que aí pegaria um pouco da edição número 50. Não sei se isso realmente vai acontecer. E mais uma vez aí a nostalgia sendo utilizada em cima da Mônica Jovem, com resgate aí de vilões que apareceram lá no início, então, da revista, tá? Quero ver como vai funcionar esse roteiro aqui, tá? Tomara que seja um roteiro muito bom, tenha traços bonitos, que seja uma edição legal, assim como foi essa edição aqui desse mês, que me surpreendeu bastante. E vamos ver, né, se vai realmente ser uma saga, se eles vão manter, né, o miolo da mesma forma em que foi publicada aqui, a saga Monstros do ID, onde a gente não tinha desenhos somente em preto e branco. Então, os monstros, né, da turma, por exemplo, da Mônica, ele era um monstro vermelho, digamos assim. Então, ele era uma edição assim que era preto e branco e vermelho em alguma página, ou em outras páginas era vermelho, branco e azul, para representar o monstro do Cebola, né? Enfim, era toda essa edição dividida dessa forma um pouco mais experimental, né, digamos assim. Não sei se eles vão manter isso aqui, né, nessa próxima edição. Tomara que sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e tchau!